Eu espero que os irmãos tenham tido um bom domingo de Páscoa, que tenham passado o dia bem com a família, com pessoas que amam. Páscoa é uma festividade judaica, uma festividade cristã. Hoje de manhã já falamos sobre um dos significados da Páscoa, a ressurreição de Cristo e o que ela traz de bem para a nossa vida. Agora eu quero trabalhar um outro aspecto da Páscoa, que é a questão da liberdade. A Páscoa como liberdade. Não sei se os irmãos lembram, mas a Páscoa já existia antes da morte de Jesus. Era a celebração do povo judeu, uma celebração ordenada pelo próprio Deus, que significava a liberdade do cativeiro. Então o povo de Israel era escravo no Egito e foi liberto pelas mãos de Deus. Deus ordenou no deserto que os israelitas lembrassem sempre dessa liberdade celebrando a Páscoa. E essa era uma festividade que deveria ser feita sempre com sacrifícios de cordeiro, sangue derramado, simbolizando o sangue que os israelitas passaram nos umbrais da porta, quando o anjo da morte veio sobre os primogênitos lá no Egito. O anjo passou por cima das casas dos israelitas, porque estavam com o sangue, e matou só os primogênitos dos egípcios. A partir disso, o faraó liberou o povo para ir adorar no deserto, e o povo saiu do Egito, saiu da escravidão. Então nós vemos já na Bíblia a Páscoa como liberdade da escravidão, libertação total e completa, o povo de Deus livre. Mas Jesus também morreu na Páscoa e ressuscitou. Isso não é coincidência, isso foi planejado, porque também a Páscoa significa liberdade, não agora de uma escravidão real, uma escravidão com açoite, com obrigações, mas agora uma escravidão outra, uma outra liberdade. Então nós vamos ler um texto que nos explica um pouco. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então é uma libertação do reino da escuridão. Que reino da escuridão é esse? É uma condição em que os homens estão de cegueira total espiritual, ignorância. Eles não enxergam que estão presos a algo que eles não conseguem ver. É claro que existem poderes trabalhando nisso para prender os homens, mas os homens estão presos, encarcerados, escravizados nesse mundo de ignorância e de escuridão. Essa semana eu vi um filme em que umas espécies de tortura a alguém era tirar a visão e a audição de uma pessoa, e a pessoa assim era torturada. É mais ou menos isso. Pessoas que não enxergam, não sentem, são enganadas, não sabem como estão vivendo. O império da escuridão. E Cristo veio nos libertar disso. Libertar desse império, dessa ignorância em que nós vivemos. E eu quero hoje, com esse sermão, celebrar a nossa liberdade total e completa desse reino da escuridão. Mas o que é liberdade? O que vem a ser liberdade? Então nós vamos ver um texto que fala um pouco sobre o que é liberdade e aprender com ele. Romanos capítulo 6, todos abram suas Bíblias, Romanos 6, de 15 a 23. Romanos 6, de 15 até o 23. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte,
ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em comunhão com Jesus, o nosso Senhor. Todo mundo aqui quer ser livre, não é mesmo? Ninguém quer ter um dono, um patrão, algo que amarre, algo que prenda. Ninguém quer. Todo mundo quer viver a liberdade, viver bem, sem ninguém mandando, sem ninguém em cima. Sim, nós somos libertos. Mas o que é essa liberdade que Jesus nos trouxe? Então, o primeiro lugar que eu quero trabalhar com os irmãos é: o que é liberdade? Liberdade é reconhecer que ninguém é livre para fazer o que quiser. Que estranho, que paradoxo. Liberdade é saber que ninguém é livre. Que história é essa? Ninguém é livre? Sim, é verdade, ninguém é livre. E quando eu sou liberto, eu percebo: eu nunca fui livre e eu nunca vou ser. Então esse texto trabalha com dois tipos de escravidão. Dois tipos de escravidão. Um é a escravidão do pecado. A outra é a escravidão de Deus. E é isso mesmo que diz o texto: escravo do pecado ou escravo de Deus. As versões antigas da Bíblia tentaram amenizar isso e colocaram servos de Deus. Mas não, é isso mesmo. Escravos do pecado ou de Deus. Ou nós somos um ou somos o outro. Não existe meio termo. Eu não posso ser meio servo de pecado, meio servo de Deus. Eu não posso dizer: eu não sou de nenhum dos dois, eu faço o que eu quiser e ninguém manda em mim. Isso não existe. Isso é uma mentira criada para prender o ser humano no império das trevas, da escuridão. Então, quais são esses dois tipos, como eles atuam? Primeiro vamos ver a escravidão do pecado. A escravidão do pecado no versículo 17, nós lemos, fica bem claro isso. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração. Paulo está falando que os romanos, antes de aceitarem Jesus, eles eram escravos de um senhor muito mau, chamado pecado. O pecado tiranizava a vida desses romanos. E a nossa também. O pecado nos dominava. Nós não conseguíamos fazer o que queríamos, fazíamos o que o mal queria. Só explicando que pecado é tudo aquilo contrário à vontade de Deus. Pecado significa erro. Nós erramos quando não fazemos o que Deus quer, pecado. Deus tem um alvo para a nossa vida, nós saímos desse alvo. Pecado, erro. Então, escravos do erro, que não fazem o que Deus quer. Vamos ler um outro texto que também nos ajuda nisso? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Aqui peca no sentido contínuo. Quem vive pecando, quem está no pecado é escravo do pecado.